A decisão do TSE foi do presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes. Ela havia sido assinada na última terça-feira, dia 11, mas só foi publicada na tarde de ontem. E o prazo de 48 horas começa a contar a partir desta terça-feira, dia 18. A decisão vem de uma representação do Partido Rede, apresentada em maio contra o presidente e atual candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. O partido tentava impedir que o Ministério da Defesa utilizasse recursos públicos, contratando auditorias particulares de urnas, e argumentava que as Forças Armadas estariam sendo instrumentalizadas. Alexandre de Moraes havia escrito que o pedido da rede perdeu o objeto, mas tomou a nova decisão em razão de notícias de que as Forças Armadas realizaram a auditoria das urnas e entregaram um relatório a Bolsonaro. No entendimento de Alexandre de Moraes, essas notícias parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder. O Ministério da Defesa também vai precisar informar a fonte de recursos utilizada para as auditorias, se tiverem sido feitas. Jair Bolsonaro tem 5 dias para apresentar defesa no processo. E um grupo de deputados apresentou um projeto sobre semipresidencialismo no Brasil, como a gente começou a falar no início do jornal. Quero chamar o Vinícius Serra para falar para a gente sobre o que seria, Vinícius, um presidencialismo e também o que é que diz esse texto que foi aprovado aí pelos deputados. Conta para a gente. Tudo bem, Elias? Boa noite mais uma vez para você e para todos que nos assistem. Esse texto ele foi aprovado hoje, nessa terça-feira, de autoria do deputado Samuel Moreira, do PSDB, e ele vem dizendo algumas questões que levariam este curso. Inclusive, ele defende que, pelo atual cenário do Brasil, já estaria sendo um caminho natural para esse tipo de situação. Bom, primeiro, vou explicar o que seria esse semipresidencialismo, depois a gente anota um pouquinho mais sobre o que diz esse texto. Bom, o semipresidencialismo, ele tem por característica uma eleição popular direta do presidente da República com um mandado fixo e também a indicação do primeiro-ministro pelo presidente da República, depois de ser eleito, para exercer o cargo de chefe de governo. Então, essa é a principal diferença. Hoje, no presidencialismo, o presidente da República exerce o papel de chefe de governo e também chefe de Estado. O primeiro-ministro seria eleito por indicação para exercer apenas a chefia de governo. E também teria essa grande separação. Esse é o principal aspecto dentro do semipresidencialismo. A sugestão desse texto, que foi aprovado hoje, foi aprovada de forma unânime e seria adotada a partir de 2030. E segundo o próprio Moreira, que foi o autor do texto, ele diz que, especialmente por estarmos vivendo o período eleitoral, ainda essa mudança estaria sendo estudada agora e ainda haveria 2 mandatos no sistema presidencialista, então nenhum partido sofreria algum prejuízo por candidatura de um determinado candidato que pretenda governar o país. Ele também disse que essas mudanças já estão em curso, por exemplo, com a cláusula da barreira que pretende reduzir o número de partidos no país. Isso é um reforço, segundo ele, natural para esse caminho do semipresidencialismo. Algumas discussões em relação a esse tema, a favor e contra, também estão sendo debatidas por conta dessa mudança, principalmente em relação a crises políticas. Por exemplo, quem defende esse sistema de semipresidencialismo, em momentos de crise, poderia ser feita apenas a troca ali do ministro e não um sistema de impeachment, como a gente tem acompanhado recentemente no Brasil. Então, apenas o ministro seria trocado, o chefe de Estado seria mantido. Para que isso aconteça, Elias, só para a gente poder encerrar, teria que acontecer um plebiscito e também uma campanha didática do Supremo Tribunal Federal para poder explicar as mudanças em relação a esse novo sistema de governo. Elias.
Pois é, Vinícius, um assunto bem sério e claro que depende da atenção não somente da imprensa como de toda a sociedade brasileira para entender justamente o que é que os deputados estão decidindo, estão aprovando, estão discutindo em relação a este assunto. Muito obrigado pelas informações, Vinícius.